Glória a Deus, querido, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ofertaram, e aqueles que não ofertaram, que Deus abençoe também, amém? Graça e paz, querido, é uma honra estar aqui, mais uma vez, em mais um Passo de Fé. Sabe que hoje, né, como lembraram no Passo de Fé de meio-dia, hoje é 1º de dezembro. E em nome de Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão ao céu, que eu já queria profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. O mês de dezembro será o melhor mês da tua vida. Nada do que você viveu em 2021 ainda será comparado ao que Deus vai fazer na tua vida no mês de dezembro. Portas serão abertas, em nome de Jesus. Assinaturas de contratos serão assinadas. E coisas extraordinárias Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E só aqueles que creem, levanta a outra mão ao céu e aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, no versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Que essa palavra entre no seu coração e ative a sua fé nessa noite. Você sai daqui hoje tremendamente abençoado e com seu milagre na mão. Que na quarta-feira que vem faça fila nesse altar para contar testemunho de vitória, amém? Glória a Deus. Diz assim Mateus capítulo 14, no versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Diga glória a Deus. Queridos, o texto nós acabamos de ler conta uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Saber os irmãos, todos nós sabemos dessa passagem. Por quê? Porque nós já ouvimos falar que Pedro andou por sobre as águas. E esse texto, querido, ele nos traz alguns ensinamentos para que seja ativada a tua fé. Você quer nessa noite que a tua fé seja ainda mais ativada? Diga glória a Deus. Aleluia. Existem alguns ensinamentos nesse texto e eu queria lhes passar, porque foi assim que Jesus me ensinou, amém? A primeira coisa que eu entendo com esse texto, querido, é que eu não posso seguir o conselho daqueles que ficam no barco. Queridos, a Bíblia vai falar que Jesus chamou todos os discípulos para ir com ele para o outro lado, para outra margem do rio. E aí os discípulos entraram no barco. A Bíblia vai falar que Jesus, ele foi orar, ele foi sozinho. E aí chegou um certo momento na quarta vigília da noite, que matematicamente falando é lá depois das 3 da manhã. Jesus vai ao encontro deles, só que naquele lugar tinha uma tempestade, os ventos estavam sendo contrários, estava tudo
estava muito alvoroço naquele mar. E a Bíblia vai falar que Jesus já estava um pouquinho longe dos discípulos. Ele vai por sobre as águas. E quando Jesus vai por sobre as águas, aqueles discípulos começam a ter medo. Eles começaram a ficar com medo. Só que Pedro, sempre muito, sempre muito ágil, sempre muito querendo ir sempre à frente. Ele fala assim: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir por sobre as águas, faz-me eu andar por sobre as águas. Querido, eu fico imaginando na minha cabeça aqueles discípulos gritando em meio ao alto mar, e eles vendo aquela imagem vindo de Jesus. A Bíblia vai falar que eles pensavam que era um fantasma. E quando Pedro certamente falou para ele ir até o encontro de Jesus, eu acredito que o primeiro a ir contrário a essa palavra foi Tomé. Por que Tomé? Tomé, ele não acreditava em nada. A fé de Tomé era muito fraca, ele tinha que ver para crer. E eu fico imaginando Tomé no meio daquele barco, no meio daquele alvoroço, falando assim: Pedro, ei Pedro, pelo amor de Deus, não vai não. Pedro, não vai não, que tu vai afundar. Homem, tu vai morrer. Sabe, querido, dentro do barco que nós estamos, existem pessoas que não querem ver o nosso milagre. Existem pessoas que elas não querem ver o agir de Deus na nossa vida. Você consegue imaginar o tipo de conselho que esses discípulos davam para ele? Sabe, querido, quem está no barco, ele está sempre pronto a te segurar. Existem pessoas que estavam no barco, os discípulos estavam no barco, eles não imaginavam que o milagre ia acontecer e Pedro ia andar. Sabe, querido, para a tua fé ser ativada, você precisa parar de ouvir as pessoas que são contrárias ao teu milagre. Tem pessoas, querido, que não querem ver o teu milagre acontecendo. Tem pessoas que não acreditam no teu milagre. Tem pessoas que não acreditam na realização de Deus para a tua vida. Tem pessoas que não acreditam que os teus sonhos serão realizados. Existem pessoas, querido, que não acreditam que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Quantas e quantas vezes você escuta lá no seu trabalho, talvez na sua faculdade: para que você ainda vai para esse passo de fé? O vizinho do lado recebe um milagre e tu não recebe. Todas as pessoas contam milagre e você não conta. Sabe, querido, a primeira coisa que eu tenho que fazer para minha fé ser ativada é que eu não posso seguir o conselho daqueles que ficam no barco. Sabe, querido, se Pedro ele tivesse ouvido o conselho daqueles que ficaram no barco com medo, ele não tinha andado por sobre as águas. Sabe o que é que está faltando para o teu milagre acontecer? Sabe o que é que está faltando para o teu milagre ocorrer na tua vida? Você ter fé e acreditar em Deus, porque se Ele falou, a promessa vai cumprir. Sabe, querido, existem pessoas que elas são contrárias a tudo que você sonha. Talvez é o teu melhor amigo que está contigo. Talvez seja pessoas mais próximas a você. Uma palavra, ela tem o poder de ativar a mente de pessoas, querido. Às vezes você está super empolgado, indo para a igreja. Às vezes você está super empolgado, vindo para o passo de fé em busca do seu milagre. E aí alguém ativa uma palavra contrária aos teus sonhos. Alguém ativa uma palavra que não vai de acordo com o que você sonha. E aí o ser humano, ele tem mais facilidade para guardar na memória coisas ruins do que boas. Ele vai lembrar mais daquela palavra mais dura que ele recebeu. Talvez ele tenha recebido 10 palavras boas, mas uma que ele recebe, ele guarda mais. Querido, aqui nessa noite para te falar, sabe o que? Entenda algo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Ele prometeu que ia restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar o teu casamento. Se Ele te prometeu um emprego novo, Ele vai te entregar um emprego novo. Se Ele te prometeu uma faculdade, seja ela qual for, Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida. E só aqueles que acreditam nessa palavra, levanta a mão mais alto que você puder e aplauda o nome do Senhor. A segunda chave, queridos, para que Deus faça a sua fé ser ativada, é: não tente o impossível com a sua própria força. Sabe, querido, muitas das vezes nós queremos receber o impossível, nós queremos viver o impossível, mas queremos fazer com a nossa própria força, querido. O ser humano, ele tem a capacidade de fazer o que é possível, mas somente Deus
tem a capacidade de entregar aquilo que é impossível. Somente Deus tem a capacidade de te abençoar com aquilo que é impossível. Você sabia? Você precisa ouvir o que o Senhor falou para Pedro. Você precisa ouvir o que Jesus falou para Pedro. Pedro, ele estava querendo ir por sobre as águas. Ele estava querendo andar por sobre as águas. E somente uma palavra ativou a fé de Pedro. Sabe qual foi? Vem. Quando Jesus falou vem, ativou em Pedro a fé para ele poder ir por sobre as águas. Talvez, querido, você tenha recebido promessas quando você era mais novo. Talvez a tua promessa já tenha 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não importa o tempo que a tua promessa está ou tem. Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer na tua vida, querido. Pedro, ele ouviu Jesus falando vem, e ele simplesmente foi. Sabe o que está faltando, querido, para a bênção chegar na tua vida? Você acreditar na palavra de Jesus. Você crê que a palavra de Jesus vai se cumprir na tua vida. Você crê que os teus sonhos serão realizados. Talvez, querido, você não creia em si próprio. Talvez você, assim como eu, há algum tempo atrás, olhava para o espelho e não acreditava em si mesmo. Eu achava que eu nunca ia vencer na vida. Eu achava que por ser humilde, ter nascido num dos bairros mais humildes de Rio Branco, eu achava que eu não ia conseguir vencer na vida. Sabe, querido, não é o local que vai te fazer ser bem ou mal na tua vida, mas é a tua atitude de fé que vai te levar a lugares que os teus joelhos jamais te levariam, querido. A tua atitude de fé vai conseguir te levar a lugares que você jamais iria com seus pés. Mas para isso você precisa ter fé, querido. Jesus está te falando nessa noite, vem. Jesus está te falando nessa noite, vem. Vem que eu quero te entregar o teu milagre. Jesus está te falando nessa noite, vem que eu quero entregar a bênção na tua vida. Jesus está te falando nessa noite, vem que é hoje que eu abro portas do teu casamento. Jesus está te falando nessa noite, vem que hoje eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida. A terceira coisa que eu aprendo, querido, com esse texto, é não ficar no barco. O barco é muito bom, mas se você quer andar por sobre as águas, não dá para andar dentro dele. Você sabia, querido, que se Pedro ficasse lá dentro, ele não ia poder andar por sobre as águas? Ele não ia conseguir andar por sobre as águas dentro do barco. Qual é o barco que tem te atrapalhado? Qual é o barco que tem te prendido? Que tem prendido você de receber o teu milagre? Talvez seja algo que só você sabe, mas existem coisas, querido, que eu preciso fazer para o meu milagre chegar. Existem coisas que eu preciso fazer para a minha bênção chegar. Existem coisas que eu preciso fazer e ter atitude para o meu milagre chegar. Se Pedro ficasse dentro do barco, ele não ia receber o milagre dele. Qual é a atitude que você precisa fazer nessa noite para o teu milagre chegar? Qual é a atitude que você precisa fazer para Deus abrir as portas para a tua vida? Qual é a atitude que você precisa ter para que Deus faça um milagre, o impossível acontecer na tua vida? O que é que você precisa fazer, querido? O que é que você precisa entender para que algo aconteça na tua vida? Querido, quem está dentro do barco não consegue alcançar milagres. O barco é algo que está te atrapalhando. O barco é algo, querido, que vai te atrapalhar. Você sabia que Pedro, a Bíblia vai falar que no meio daquele barco o vento estava muito forte. As coisas, o vento estava muito forte, o vento era contrário. Se Pedro, antes de Jesus chamar, quando Jesus ativou a fé dele, se ele olhasse para aquelas ondas, ele já teria naufragado no primeiro passo que ele andou. Mas sabe o que é que fez Pedro não naufragar? Foi a fé dele. Sabe o que é que está faltando para você receber o teu milagre? Você ativar a tua fé. Você entender e acreditar no milagre, acreditar no impossível, acreditar que Deus é capaz de fazer por você, acreditar que somente Deus é capaz de restituir aquilo que você perdeu, acreditar que Deus é capaz de restituir tudo que foi roubado. Sabe, querido, você precisa entender nessa noite, ativar a tua fé e entender que dentro do barco você não vai passar por nada, você não vai ter nada dentro daquele barco. Mas a partir do momento que você acreditar na palavra de Jesus e andar por sobre as águas podem ser seus problemas, as águas podem ser a dificuldade que você tem. Só quem tem fé, querido,
anda por sobre as dificuldades. Só quem tem fé anda por cima das tempestades, anda dentro do fogo, anda no meio de uma tempestade e tem fé que Jesus faz um milagre. Nessa noite, se você estiver passando por dentro de uma tempestade, se você estiver dentro do fogo, não importa por onde você está passando, Jesus nessa noite, Ele vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. Para encerrar, a última coisa que eu quero te falar, querido, é que Jesus, Ele ativou a fé de todos no momento que Ele voltou para dentro do barco. Sabe por quê? Porque a tempestade, ela cessou quando Jesus entrou no barco junto com Pedro. Sabe o que Jesus quer te falar nessa noite, querido? Quando eu entrar no teu barco, eu vou cessar toda a tempestade que você está enfrentando. Quando eu entrar no teu barco, eu vou paralisar todos os ventos contrários que estão vindo contra a tua família. Quando eu entrar no teu barco, eu vou realizar um milagre na tua vida. Quando eu entrar no teu barco, eu vou fazer coisas sobrenaturais acontecerem na tua vida. Quantos querem ativar a sua fé nessa noite? Então fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você está no passo de fé, querido. Você está no passo de fé. Passo de fé. Luiz, o que é passo de fé? São 7 quartas-feiras que você vai estar aqui na presença de Jesus, buscando o teu milagre, buscando uma porta aberta, buscando algo para acontecer na tua vida, um milagre divino. Eu queria perguntar aqui, quem está do 2º ao 7º passo de fé? Levanta a tua mão em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração e relembra a Jesus o teu pedido. E quem quer agora, hoje, iniciar e deixar Jesus guiar o seu barco, vem aqui na frente, sai do teu lugar, vem aqui na frente iniciar o passo de fé nessa noite, porque Deus vai operar grandes milagres em nome de Jesus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te abrir e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor hino de vitória. Abençoamos a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eles estão iniciando passos de fé, Pai. Eles estão iniciando nessa noite passos de fé. E nós já estamos crendo e já estamos visualizando que o milagre irá acontecer na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, aqueles que estão do 2º ao 7º passo de fé, Pai. Abre portas, Pai, em nome de Jesus. Tira a tristeza, tira a mágoa do coração de pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, toca agora na saúde, Pai. Toca na área financeira, Pai. Toca na assinatura de contratos, Pai, em nome de Jesus. Abre portas de emprego neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Abre cura, Deus, em nome de Jesus. Cura doenças nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Abre em nome de Jesus portas, Pai, e fecha aquelas que atrapalham os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, venha estar abençoando em nome de Jesus a tua casa. Esteja abençoando em nome de Jesus a tua família. Esteja abençoando nessa noite os teus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai da vitória. Toda
vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele gosta de ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel e o daí beber também. O hino de vitória do outro lado canto. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos teus filhos neste lugar. E que na próxima quarta-feira